Você que é líder, gestor ou dono de negócio, me responde com sinceridade. Hoje, aí na sua empresa, você comanda um grupo, um time ou uma equipe? Você sabe a diferença entre eles? E mais importante, hein, você sabe por que muitas vezes você chama todo mundo de time, mas na hora do jogo, valendo mesmo, esse time não ganha uma partida? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos desvendar o verdadeiro segredo da alta performance e entender por que a sua liderança, por vezes, está perdida em campo. Fica aí. Olá, minha gente. Eu sou o professor Atendimento, especialista em humanização, atendimento para vendas, cobrança e liderança. E hoje o nosso papo é reto e direto, sem enrolação, como sempre que a gente faz aqui, né? Nós estamos vivendo uma era onde a liderança muitas vezes fica completamente perdida, porque não sabe comandar o que ela insiste em chamar de time. É o tal do time de vendas, o time do atendimento, o time comercial, o time logístico. O mercado corporativo adora essa palavra. Time. Eu sei que nós estamos em ano de Copa do Mundo, o clima é de futebol, mas o que eu vou falar aqui não é sobre esporte, não. É sobre performance. É sobre resultado. Então, vamos entender de uma vez por todas a diferença entre grupo, time e equipe. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo grupo. O que é um grupo, professor? Um grupo é apenas um conjunto de pessoas que normalmente se gostam e trabalham juntas. Poxa, professor, mas é ótimo as pessoas se gostarem, trabalharem juntas, se gostando é muito bom. Calma lá. O problema de você ter apenas amigos dentro de uma empresa, dentro de um negócio, é que a emoção toma conta, sim. E nós sabemos que no mundo corporativo a emoção ela tem uma importância fundamental. Aliás, é sobre emoção que a gente fala aqui o tempo todo, sim, mas é a razão que move os negócios e traz resultados. Nunca esqueça que resultado é movido por razão. Se você tem um grupo de pessoas que trabalham juntas apenas enquanto se gostam, você tem uma bomba relógio aí nas suas mãos. É, você líder, é com você que eu estou falando, porque no dia a dia, com certeza, se houver qualquer problema emocional entre eles, qualquer atrito de amizade, pronto, né? Quem é afetado é a produtividade, ela vai despencar. Quer um exemplo clássico? Vamos lá. Você lembra na época de faculdade? Quem fez faculdade ou época de escola? O professor ele passava um trabalho em grupo, né, para que a gente fosse fazer. Pois é. O que a gente fazia? A gente corria para juntar os amigos, aqueles que a gente gostava mais ali na sala de aula, para então montar o tal do grupo para fazer o trabalho. O que acontecia na prática? A gente se reunia na casa de alguém para fazer o tal do trabalho. É ou não é? É, mas acabava assistindo filme, né, hoje em dia maratonando séries, fazendo happy hour, é pipoca, é falando besteira. E o trabalho, professor? Ah, o trabalho ficava para a véspera. E muitas vezes aqueles que eram super amigos acabavam brigando e corrompendo a amizade por causa de quê? Por causa da nota, porque a nota não saía boa, porque o trabalho não tinha acontecido, porque o trabalho estava sendo regido por quem? Pelos amiguinhos. Então, muito cuidado. Se você acha que tem um grupo maravilhoso só porque todo mundo se adora, pode não ser saudável. Mas aí você pode me dizer, não, professor, o que eu tenho aqui não é um grupo, é um time. Ah, e os times, hein? Líderes de vendas adoram falar de times, né? Os times se juntam com um objetivo. Qual é o objetivo? Ganhar, vencer, trazer o resultado. Mas o que é um time na sua essência? Vamos entender? Vamos lá. Um time, ele é feito por pessoas que, por vezes, apenas vestem a mesma camisa. É isso. Nas empresas, a gente chama essa camisa, a gente chama de uniforme, né? Ou então de crachá. Você identifica que o fulano é do time porque ele está com a mesma camiseta que você. Às vezes é só isso. Mas olha como é que é frágil essa teoria do time. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de futebol. O jogador está lá, joga naquele time há anos, beija o emblema, diz que ama o clube, a torcida venera o cara. Pois é, mas basta ele receber uma oferta financeira melhor de outro time, o que ele faz? Ele tira a camisa imediatamente e veste
a outra, do outro time, do time concorrente, é isso que eu estou falando aqui, e vai embora dali. É isso, é assim que funciona. Pessoas que trabalham no sistema de times são apenas pessoas vestindo a mesma camisa. Nada mais do que isso. E basear o seu negócio apenas nisso é de uma fragilidade gigantesca, você não tem ideia. Então, se grupo é emoção demais e time é frágil demais, o que que sobra, professor? Vamos lá? Sobra a equipe. E o que é uma equipe? Bom, a equipe é diferente, tá? Quando você monta aí na sua empresa, você monta uma equipe, você junta pessoas que não necessariamente se gostam, mas que funcionam juntas. São pessoas que não estão ali apenas vestindo a mesma camiseta, mas que têm um objetivo em comum e competências que se complementam. Essa é a diferença. O grande segredo de uma equipe de alta performance, principalmente em vendas, é você ter pessoas diferentes, pessoas que não têm uma amizade fantástica muitas vezes, que não saem juntas depois do expediente, que não se seguem nas redes sociais, mas que têm competências complementares. E quando essas competências se juntam, elas entregam o resultado, apesar de não serem grandes amigas. Às vezes até são, mas por vezes nem são. Quer ver onde isso funciona perfeitamente? Essa questão de equipe? Vamos lá. No mundo artístico. O mundo artístico, minha gente, ele é terrível, viu? Na questão de relações humanas, eu sei porque eu vim de lá, eu sei o que eu estou falando aqui. Numa novela, por exemplo, num filme, os atores nem sempre se adoram. Não, muitas vezes eles nem se suportam lá nos bastidores. Mas se o roteiro manda eles se beijarem em cena, eles vão lá e beijam. Por quê? Porque faz parte da dramaturgia, faz parte do trabalho. Mas aí, quando o diretor grita, corta, eles vão, cada um para o seu lado, e talvez nunca mais nem se falem. Mas enquanto estavam ali, estavam trabalhando juntos e entregando a cena com excelência, que até convence a gente, né, que é espectador. Esse é o grande segredo da produtividade. Pessoas que sabem trabalhar apesar das diferenças. E se você, líder, gestor ou profissional, que está aqui agora me assistindo, percebe que precisa transformar o seu grupo ou o seu time numa verdadeira equipe de alta performance, mas não sabe como fazer isso. Se você quer, por exemplo, ensinar outras pessoas a liderarem com humanização e trazerem resultados, eu tenho um convite para te fazer. É isso mesmo. Você que é líder pode se transformar num grande instrutor, numa instrutora aí ministrando aulas e treinamento. Conheça o licenciamento do professor atendimento. É a sua oportunidade de ter acesso a todo o meu método validado, os meus slides, aos cursos completos e a mentorias mensais comigo e com a minha equipe. Você vai aprender e vai poder ensinar como transformar relações frágeis em equipes imbatíveis. Eu garanto isso para você. Ó, com o QR Code que está aqui na nossa tela, que está aparecendo aqui, você pode falar com a nossa equipe, fale com a nossa gente ali e entenda um pouco desse programa e você vai ver como é fácil e como você terá instrumentos, ferramentas, materiais para se tornar aí um grande instrutor, uma grande instrutora. E muitas vezes o líder que ensina, muitas vezes ele tem grandes resultados porque ele vira o mestre daquela equipe. Claro que com certeza até uma referência. Então a minha provocação final aqui para você é: olhe para sua empresa, olhe para as pessoas que trabalham com você. Você está liderando um grupo de amigos que não entrega resultado, mas se gostam muito, um time que apenas tem em comum vestir a mesma camisa, enquanto convém, claro, ou uma equipe que funciona, bate metas, apesar das diferenças entre eles. Comenta aqui embaixo qual tem sido aí o seu maior desafio na liderança hoje, né? Como você está vivendo, principalmente porque a gente está falando hoje de tantas gerações, né, unidas, juntas, gerações mesmo, né? A gente tem idades diversas, comportamentos diversos, culturas diversas dentro de uma mesma equipe. Lidar com um grupo, com um time ou formar uma equipe é sempre um desafio. Eu quero ler os seus comentários, viu? Escreva aqui pra gente. E não se esqueça, claro, né, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação nossa e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com pessoas que você entende que precisam ouvir um pouco disso, principalmente para times que você conheça. Muito obrigado por investir o seu tempo comigo. E lembre-se, hein?
Tudo é atendimento, atendimento é tudo. Grandes equipes sempre se atendem. Valeu!